Graça e paz, queridos irmãos, um ótimo dia a todos. Hoje, dia 11 de abril de 2025, o nosso devocional diário está em Mateus capítulo número 5. Jesus vai pregar o Sermão da Montanha. Que coisa espetacular. Dos capítulos 5 até o capítulo 7, nós vamos ver Jesus aqui trazendo a cultura do reino, trazendo aqui a constituição daqueles que são salvos em Cristo Jesus. É espetacular como Jesus vem falar de tantas coisas maravilhosas nesse espaço de tempo em que ele esteve ali com uma multidão e ele se assenta junto com seus discípulos. Ele começa falando das bem-aventuranças, ou seja, felizes são aqueles que são os humildes de espírito, aqueles que choram, os que são os mansos, que têm fome e sede, misericordiosos, limpos de coração, pacificadores, os perseguidos. Esses é que são bem-aventurados, exatamente na contramão daquilo que o mundo ensina, daquilo que é dito aí fora. Os humildes, os que choram, mansos, que têm fome e sede, misericordiosos, limpos de coração, pacificadores, perseguidos. No ponto de vista mundano, esses são os que são os mais tristes, mas aqui Jesus ele diz que esses são os felizes e qualifica cada um deles dando uma recompensa. Aos humildes o reino dos céus é garantido, aos que choram eles vão ser consolados, aos mansos a terra será deles, aos que têm fome e de justiça eles vão ser fartos de justiça, aos misericordiosos eles receberão misericórdia, aos limpos de coração verão o próprio Deus, aos pacificadores eles serão chamados filhos de Deus e aos perseguidos por causa da justiça, esses são os que herdam o reino dos céus. Também são aqueles bem-aventurados ou felizes quando forem injuriados, quando forem perseguidos, quando mentirem, falarem todo mal contra eles. Jesus manda, diz o versículo 12, regozijai-vos, exultai, porque grande é o vosso galardão nos céus. Porque perseguiram os profetas antes de vocês assim. Jesus, dos versículos 13 ao 16, vai falar que os discípulos são o sal da terra, eles são a luz do mundo, eles é que fazem a diferença nessa terra. E ele manda que a nossa luz, como discípulos de Cristo, brilhe diante dos homens. Para quê? Para que nossas obras sejam vistas, para que nós recebamos tapinhas nas costas e sejamos reconhecidos, consigamos curtidas, comentários, seguidores. Não. É para que o nome do Pai seja glorificado. Tudo que nós fazemos tem que ser no sentido de glorificar o nome do Pai. Jesus agora vai fazer algo interessante a partir deste momento. Ele vai dizer: não penseis que vim revogar a lei e os profetas, ou seja, eu não vim revogar as escrituras. Quando Jesus fala de leis, profetas e às vezes leis, profetas e salmos, ele está falando das escrituras que ele tinha em mãos, ou seja, só existia ali o Antigo Testamento naquele momento. No momento que Jesus está proferindo essa palavra, os evangelhos vão ser escritos mais ou menos 50 ou 60 anos depois. Então aqui ele está falando das escrituras sagradas do Antigo Testamento. Ele diz: eu não vim acabar com ela, na verdade eu vim cumprir a lei. Jesus deixa muito claro que ele é tudo aquilo que é dito no Antigo Testamento vai descambar em Jesus, vai desembocar em Jesus. É como rios cheios de afluentes chegando num grande rio, esse rio vai ali desaguar no grande mar. Então ali todas as palavras do Antigo Testamento, os profetas, os salmos, as profecias, elas vão se cumprir cabalmente em Jesus Cristo nosso Senhor. E ele diz: porque vos digo, se a vossa justiça, versículo 20, não excederem muito dos escribas e fariseus, jamais entrarei no reino dos céus. Por que ele está dizendo isso? Ele diz que veio cumprir a lei. Os fariseus e os escribas eram aqueles que diziam-se os guardiões da lei, os guardiões das escrituras, mas eles estavam errados, estavam falhando, porque eles não estavam interpretando da maneira correta. Então aqueles que ouvem precisam exceder isso, por mais que aquilo pudesse parecer algo estranho aos ouvidos daqueles que estavam ouvindo naquele momento, porque os fariseus, os guardiões da lei ali, eles faziam tudo muito certinho, mas isso tudo era somente à vista dos outros. Jesus está sondando o coração. Isso aqui já deixa claro para nós que qualquer obra que nós façamos com os corações aqui enegrecidos, sem uma genuína conversão diante de Deus, é algo deletável, é algo que pode ser tirado. Nós precisamos entender que o âmago de tudo isso precisa estar no amor, precisa estar em servir a Jesus Cristo. E aí ele vai trazer aqui algumas vezes falando, sobre a situação de que vocês
vocês ouviram o que foi dito, eu, porém, vou dizer outras coisas. Ele começa dizendo, no versículo 27, vocês ouviram o que foi dito, não adulterarás. E aí ele diz no versículo 28, ele conserta a interpretação daquilo que foi dito. Ele diz, não é para adulterar, mas eu digo outra coisa. Qualquer que olhar para uma mulher com intenção impura no coração, já adulterou com ela. O adultério era quando se deitava com a mulher. Jesus diz, se você desejou, você já adulterou. 31 diz, também foi dito, aquele que repudiar sua mulher e dê-lhe carta de divórcio. O divórcio era algo permitido por causa da dureza dos corações. Ele vai falar mais sobre isso lá mais na frente, lá no capítulo de número 19. Jesus diz, na verdade, que aquele que repudiar sua mulher, exceto em caso de relações sexuais ilícitas, expõe a tornar-se adúltera. E aquele que casar com a repudiada comete adultério. Ou seja, não é por qualquer motivo que pode haver o divórcio. Versículo 33 ele diz, também vocês ouviram, não jurarás falso, mas cumprirás rigorosamente para com os teus juramentos. Jesus, na verdade, diz, seja tua palavra sim, sim, não, não. O que disso passa é procedência maligna, vem do maligno. Ou seja, o cristão tem que ter uma palavra firme, não pode ser uma pessoa dúbia, uma pessoa de duas palavras, tem que ser um cumpridor daquilo que está dizendo. Ele diz ainda no versículo 38, vocês ouviram, olho por olho, dente por dente. Era a chamada lei do talião, aquilo que fosse perdido deveria ser recuperado na mesma medida. Mas Jesus diz o seguinte, não funciona assim. Eu digo o seguinte, a qualquer que te ferir na face direita, volta-lhe também a outra. Ao que demandar contigo e tirar-te a túnica, deixa-lhe também a capa. Se alguém te obrigar a caminhar uma milha, vai com ele duas. Dá a quem te pede, não volte nas costas ao que deseja que lhe emprestes. Jesus está dizendo para nós aqui, queridos irmãos, nós temos que dar a outra face, sofrer o dano, perder, mas o reino de Deus ganhar com isso. E por fim, dentro deste capítulo, ele vai dizer, ouviste o que foi dito, amarás o teu próximo e odiarás o teu inimigo. Mas Jesus diz, não, vocês têm que amar os seus inimigos, você tem que orar pelos que os perseguem. Para que tudo isso? Por que Jesus está trazendo essa nova interpretação, essa interpretação correta da lei? Para que vos torneis filhos do vosso Pai Celeste, diz o versículo 45, porque ele faz nascer o seu sol sobre maus e bons e vir chuvas sobre justos e injustos. Os verdadeiros filhos vão entender que o Pai está ensinando as coisas da melhor maneira para que haja uma transformação de vida, uma revolução naquele mundo em que eles viviam. E ainda hoje, quando nós aprendemos e colocamos em prática as palavras que Jesus diz, há uma revolução ao nosso redor. Que nós possamos meditar nisso e colocar em prática essas palavras para que o reino de Deus possa continuar se expandindo e nós levando a cultura do reino, a constituição do reino, sendo súditos desse rei, súditos que cumprem cabalmente aquilo que Jesus diz, sabendo que nós estamos sendo auxiliados por eles em todas as coisas. Que Deus abençoe a sua vida, um excelente fim de semana e a paz do Senhor.